Boa tarde, pessoal. Mais uma vez no canal Brasil Sempre. Nós vamos aí falar um pouco, comentar um pouquinho sobre assuntos políticos, principalmente sobre eleições. Bom, eu deixei aqui na tela para os senhores verem. Tá aqui o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, que é candidato à prefeitura de São Paulo. Bom, se os senhores acompanhar alguns canais conservadores, os senhores vão ver que existe muita gente comentando que o Kim Kataguiri e o Arthur Duval estão interligados, ou seja, o MBL, o Movimento Brasil Livre, né, o MBL, que tem o Kim Kataguiri, o Holliday, entre outros aí, eles estão ligados, certo, ao Arthur Duval e ao Partido dos Patriotas. Segundo algumas informações, o Partido dos Patriotas está cheio de pessoas ligadas ao MBL e outros movimentos aí que têm um caráter esquerdista, tá? Tem um caráter esquerdista. E o que eu queria comentar com vocês, o que vem a ser esse MBL, né, o Movimento Brasil Livre? Gente, isso daí, para quem é um pouquinho mais velho, vai lembrar na época do Collor, do movimento dos caras pintadas. Foi a mesma coisa. Houve um grupo que surgiu, se insurgiu, né, na verdade, contra o governo, para tirar o Collor do poder, denominado Cara Pintados. Quem que era a liderança dos Cara Pintados? Os senhores se lembram? Era o Lindenberg Farias, que era o presidente na época da UNE, União Nacional de Estudantes. E o Lindenberg, logo depois que acabou tudo, né, que o Collor sofreu impeachment, o Itamar assumiu, o Lindenberg entrou para a política. Foi deputado, depois foi senador, quer dizer, o plano dos caras era entrar para a política, tá? Logo depois nós tivemos o movimento do Catraca Livre, que depois se tornou Movimento pelo Passe Livre, né, o MPL, né, que também tem lideranças que foram para a política. É o caso da Sâmia Bonfim, certo? E de outras aí que entraram para a política a partir desses movimentos. O MBL é a mesma coisa. O MBL surgiu com o impeachment da Dilma. Só que na verdade os caras estavam afim de entrar para a política. Kim Kataguiri, que entrou para a política, certo? O Holliday entrou para a política e outros ligados ao MBL entraram para a política e estão tentando se perpetuar na política. O objetivo desses caras é um só: ganhar dinheiro em cima do governo. Então, quando é para o bem deles, eles são a favor do governo. Quando é para o mal, eles criticam o governo. É assim que funciona, né? E mais uma coisa, né? O Movimento Brasil Livre, o MBL, também está ligado aos antagonistas. Para quem conhece, né, o site dos antagonistas, que todo dia solta uma matéria contra o governo federal, é outro canal político, certo? Mas qual que é a do antagonista? É explorar o mercado financeiro, né? Toda vez eles soltam uma matéria, né, para confundir o pessoal que apoia o Bolsonaro, uma matéria contra o governo, como aconteceu esses dias, né, que eles criticaram muito a indicação do Cássio Nunes para o STF, né? Também falaram muito sobre os encontros do presidente Jair Bolsonaro com o Dias Toffoli, com Gilmar Mendes, com Alcolumbre, com Maia. Todo o objetivo é o que? Rachar a direita, rachar o conservador, tumultuar o país, tumultuar a política e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Para quem não sabe, o antagonista, ele pertence a Empíricos, que é uma empresa que aplica na Bolsa de Valores. Então os caras estão tudo interligados. E o MBL tem também raízes no antagonista. Então, quer dizer, tudo é uma armação só para se ganhar dinheiro, seja na política ou com o mercado financeiro. Certas eleições desse ano, principalmente aqui em São Paulo, está muito difícil, não tem candidato, os candidatos são muito ruins, não apareceu um candidato novo. Muita gente acreditava na conversa desse cara aqui, do Arthur Duval, achando que ele era o novo, depois ele se mostrou mesmo, né? Então não tem nenhum candidato novo. Em São Paulo você tem aí o Bruno Covas, que quer continuar na prefeitura, que não fez nada pela prefeitura,
certo? Que gastou 100 milhões de reais numa reforma do Vale do Anhangabaú. Diz ele que o dinheiro vai retornar, só Deus sabe como. Você tem aí a Joyce, todo mundo conhece a Joyce Hasselmann, uma pessoa extremamente falsa, certo? Que fala uma coisa hoje, amanhã ela está falando outra, né? Assim como no passado ela falava que era católica, apostólica romana, agora ela se diz evangélica. Então, para vocês verem bem o caráter da pessoa. Você tem aí o Márcio França, que sempre foi ligado ao PT, é do PSB, e o vice dele é do PDT. Então você imagina, é a esquerda em pessoa ali. É a esquerda em pessoa, é uma continuação do PT. Você tem o Gilmar Tato pelo PT, pouca representatividade, dificilmente vai chegar a algum lugar. Aí você tem o Boulos. O Boulos é um perigo. O Boulos é um candidato que vem crescendo muito dia a dia. Temos que tomar muito cuidado. Inclusive, tem umas pessoas ligadas ao MBL e a outros, né, movimentos que apoiam o Boulos. Por incrível que pareça, estão do lado dele. Certo? Aí você tem depois o Celso Russomano, que é o candidato do presidente. Aí muita gente fala, pô, o presidente está apoiando o Celso Russomano em São Paulo, que absurdo, meu, o cara é ligado ao Centrão. Justamente, o Celso Russomano é ligado ao Centrão. O presidente está estreitando os laços com o Centrão. Por quê? Para ganhar terreno dentro da Câmara Federal e dentro do Senado. Certo? Ele precisa ganhar esse terreno, tanto na Câmara como no Senado, para que as propostas andem, encaminhem. Quem não viu o pedido de desculpas do Rodrigo Maia ao Paulo Guedes? Isso já é um sinal, gente. É um sinal que as coisas estão mudando lá dentro. Essa aproximação do presidente com o Centrão está diminuindo as forças do Rodrigo Maia. Ele está perdendo poder. E ele perdendo poder, o presidente cresce. O ano que vem, em fevereiro, o seu Rodrigo Maia sai da Câmara. E vamos ter a oportunidade de eleger um novo presidente. Quem sabe alguém do Centrão que seja apoiador do presidente Bolsonaro. Aí as coisas vão ficar muito mais fáceis. O encontro do presidente Bolsonaro com o Dias Toffoli, com o Gilmar Mendes, né, com o pessoal do STF, que muita gente também não gostou, veja bem, também é política. O presidente está tentando ganhar parte do STF, trazer parte do STF para o seu lado. Então é preciso fazer esse meio de campo. Tanto que vocês viram que logo depois da nomeação do Cássio Nunes, o presidente conseguiu uma vitória dentro do STF. O STF bateu o martelo lá por 6-4 no caso das refinarias, que agora o presidente pode privatizar refinarias de petróleo sem precisar do aval do Congresso. Foi uma grande vitória. E é só o começo. Então ele está estreitando os laços com o STF. Muita gente, eu já ouvi dizer, né, principalmente por alguns canais aqui de grupos conservadores, que o ministro mais perigoso no STF é o ministro Barroso, que tem uma ideologia totalmente esquerdista. Então o presidente está se aproximando de quem? Do Gilmar Mendes. Por quê? Porque o Gilmar Mendes é inimigo declarado do ministro Barroso. Os dois não se entendem. O próprio ministro Barroso já falou isso em plenário, que o Gilmar Mendes é um inimigo para ele. Então o presidente está se aproximando do Gilmar Mendes para minar as forças do Barroso lá dentro. Lembrando que o Barroso é o presidente do STF. Existe no STF um pedido de impeachment da chapa, da cassação na realidade, da cassação da chapa do presidente Bolsonaro Mourão, que ainda não foi julgado, mas vai ser. Então o presidente está tentando aos poucos minar essa força do Barroso, do Alexandre de Moraes, dentro do STF, se aproximando de outros ministros. Nos próximos dias, próximos meses talvez, nós vamos ter novas vitórias do presidente dentro do STF, os senhores verão, graças à nomeação do Cássio Nunes. Então tem muita gente falando besteira, criticando, dizendo que o presidente perdeu o foco, o presidente não é mais direitista, o presidente está ligado à esquerda. Que isso, gente? O presidente Bolsonaro foi uma das pessoas que mais lutaram contra o PT. Jamais o presidente vai ser ligado à esquerda, jamais. O presidente continua com o foco dele. O foco dele é o quê? É o Brasil, gente. É a melhoria do país,
Ele sabe que o ano que vem nós vamos enfrentar grandes problemas, certo? Muito desemprego, crise econômica, certo? Indústrias aí que fecharam as portas, pequenos comércios fecharam as portas. O presidente fazer a economia girar, reforma tributária, reforma fiscal. O presidente precisa fazer com que essas reformas andem para o Brasil melhorar, certo? E para isso ele tem que se aproximar dos políticos, não tem jeito. Agora, uma coisa é você se aproximar, outra coisa é você colocar um cara sentado lá no Ministério da Educação, no Ministério do Planejamento, ligado a essas pessoas. É diferente. O presidente pode até dar um cargo de segundo escalão para os partidos de centrão, mas jamais vai dar um cargo de primeiro escalão para eles. Isso, senhores, podem ficar tranquilos, não vai acontecer. Agora temos que continuar confiando no presidente para que venha a termos um futuro melhor. A eleição de 2022 está praticamente garantida. O presidente dificilmente vai perder. Seja o Lula, seja o Haddad, seja quem for o candidato, o presidente não perde em 2022 para ninguém. Não perde. Agora a gente tem que tomar cuidado. O ministro Barroso fez aí uma, como é que eu vou dizer, uma associação com o TikTok. O TikTok que está sendo banido dos Estados Unidos. E o ministro Barroso fez uma associação com o TikTok para as eleições futuras. Estão tentando implantar aí um voto digital pelo celular. É um absurdo isso, gente. Seria uma fraude oficial, oficializada. Porque, quem que vai garantir para você dos seus dados no celular? O TikTok vai garantir, que é da China. Gente, então, é um partido comunista que lidera lá, gente. Você acha que vai acontecer o quê? Então temos que tomar cuidado com essas pautas. O presidente está tentando, aos poucos, ganhar dentro do terreno, dentro do STF, justamente por causa disso, porque senão essas pautas vão avançar lá dentro, e aí vai ser um problema. Nós temos aí essa pauta, né, do voto digital, né, por celular, que é absurdo. Nós temos a pauta da discussão do aborto, da legalização do aborto, da legalização das drogas, da propagação da ideologia de gênero. Eu não sei se os senhores estão a par, tem projeto lá dentro para criar, por exemplo, banheiros, né, individuais para o LGBT. Ou seja, se isso fosse aprovado como lei, você imagina, todo lugar teria que ter, além do banheiro masculino e feminino, teria que ter um banheiro LGBT. Seria um absurdo, né? Além disso, existem pautas lá querendo que a diversidade de gênero seja respeitada nos presídios. Ou seja, se a pessoa falar assim, ela nasceu homem, só que ela fala assim, ó, eu sou mulher, certo? A minha ideologia de gênero é feminina. Ela vai para o presídio feminino. Assim como a mulher que se dizer homem, não, eu sou masculino, como o caso da Tammy Gretchen, por exemplo, né? Ela se diz assim, não, eu sou homem, ela vai para o presídio masculino. É um absurdo essas ideologias. Essas coisas são absurdas, certo? Todo conservador, é claro que é contra isso daí. Então essas pautas têm que ser minadas aos poucos. Não dá para a gente conseguir vitórias assim de cara. Então a gente tem que ir comendo, como se diz os mineiros, né? Comendo pelas beiradas. Então, como eu disse, aqui em São Paulo a gente está com esses problemas aí, não temos candidatos, certo? Agora, como o presidente está apoiando o Celso Russomano, acredito que todo apoiador do presidente Bolsonaro vai votar no Celso Russomano. Vai votar no Celso Russomano. Lembre-se de uma coisa, eleições municipais, temos que começar a fortalecer o grupo de conservadores. Então vote num vereador conservador, vote num presidente conservador, um prefeito, né, candidato a prefeito conservador, e num vereador conservador. Procure um candidato conservador. Se você não tem nenhum, pesquise. Vários canais aí do YouTube estão colocando vários candidatos aí conservadores em cada estado, em cada municípios, inclusive em São Paulo. Então vamos pesquisar, ver ali, ó, pô, esse candidato aqui é bom, né? Tem um pessoal de direita falando muito bem dele. Vamos votar no cara, vamos tentar colocar o cara lá dentro, porque é assim que a gente vai conseguir vitórias lá na frente.
A gente começa com uma Câmara de Vereadores, depois com uma Câmara Estadual, depois com uma Câmara Federal, e aí logo logo a gente está no Senado, está em todo lugar, certo? No mais aí, os senhores vão ver aí, tem uns vídeos, umas matérias aí. Fiquem com Deus aí, compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam-se no nosso canal, que é muito importante a participação dos senhores, para que o nosso canal continue divulgando esse tipo de matéria e esse tipo de coisa de apoio ao nosso presidente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez.